Saudações, Mestre Leida falando. Eu gostaria muito que vocês vissem o vídeo que nós vamos mostrar agora para vocês entenderem qual o nosso objetivo nessa produção. Saudações! Você provavelmente nunca deve ter ouvido falar de Elia Ponomarev. Mas essa figura, ela exemplifica muito bem algo que aconteceu no Brasil, que aconteceu na Tunísia, que aconteceu no Egito, que aconteceu na Sérvia, que aconteceu na Geórgia, que aconteceu na Armênia, que aconteceu na Ucrânia, que aconteceu em muitos lugares do mundo onde interesses dos Estados Unidos foram contrariados. O ativismo quinta colunista. Elia Ponomarev é filho e neto de políticos soviéticos importantes, perfeito? Mas ele seguiu caminhos, digamos, estranhos. Atualmente, o que ele está tentando fazer? Ele tem uma rede, o Morning Daguestão, Bom Dia Daguestão. Ele é atualmente cidadão ucraniano, ele abandonou a cidadania russa, adotou a cidadania ucraniana, pouco antes da guerra, e se dedica a militar contra o presidente Vladimir Putin no mundo inteiro. Dá uma olhada nesses vídeos. O que vocês estão vendo aqui é uma multidão apoplética procurando supostamente representantes de uma determinada religião específica, né, associada a um grupo étnico específico, que foi incitado por um canal na outra rede social, né, chamado Morning Daguestão, que é exatamente desse Elia Ponomarev. Elia Ponomarev. No Brasil ele teria vários nomes, né? Teria vários nomes. No Brasil poderia ser do Movimento Passe Livre, poderia ser do Não Vai Ter Copa, poderia ser do Vai Pra Rua, né? Poderia ser Ele Não, Ele Nunca, poderia ser desse movimento mais ecológico, né? Que surgiu de atores da Globo, que estão acusando o Lula de não fazer nada para combater, não sei se é o aquecimento global, o desmatamento. Os mesmos atores que durante o governo Bolsonaro não mexeram uma palha, não falaram um murcho, não falaram nada. Né? Então, mas o que a gente está vendo aí? A multidão ensandecida de pessoas muçulmanas, né? São pessoas muçulmanas radicalizados por esse Elia Ponomarev e que acreditam que os judeus são o mal do mundo. Certo? Eles acreditam nisso. Estão incitados pelo canal do Elia Ponomarev para ir contra a população dessa religião específica, que é uma das 5 oficialmente aceitas pela Federação Russa. Certo? Então o que esse cara está fazendo? Ele está querendo promover um pogrom na frente das câmeras de televisão do mundo inteiro para mostrar para o mundo inteiro que a Rússia é antissemita e que, portanto, a posição da Federação Russa contra o Estado de Israel, contra as atrocidades cometidas em Gaza, na Palestina, não são por conta das atrocidades cometidas pelo Estado de Israel em Gaza e na Palestina, são porque supostamente os russos são antissemitas. É uma estratégia suja de um homem sujo que abandonou a cidadania russa para poder se dedicar, né, sabe-se lá, a mando de quem, ou pago por quem, a combater o Putin onde o Putin estivesse com todo tipo de arma. Perfeito? A mídia, esses canais, tem sido a dele. Ele organiza grupos antirrussos, ele até tem um tal Congresso Nacional Russo, que é para governar a Rússia quando o Putin for deposto. Ele já tentou coisas semelhantes na Geórgia, né? Ele é especialista em Cáucaso, em promover o dissenso no Cáucaso. Veja que ele nem é do Daguestão, ele nem é muçulmano. A questão dele é promover o caos, é espalhar a mentira, é tocar o terror, para que a imagem da Rússia, da Federação Russa, de todos os russos, seja o mais possível manchada. E olha como isso acaba vindo de encontro aos interesses do país que está bombardeando civis em Gaza e está desvivendo crianças como nunca antes. Certo? Falou assim, gente,
os russos são antissemitas. É um povo do mal. É um povo do mal. Continuando, a Wikipédia está se tornando um lugar perigoso, né, de propaganda para um determinado país específico, não preciso dizer qual é, mas o artigo dele em inglês tem muitas fontes, e é muito instrutivo. Ele era cidadão russo, nasceu na Rússia, estava envolvido com a empresa Yukos, né, que o Putin teve que nacionalizar, porque estava servindo a interesses estrangeiros. Foi onde ele se tornou antiputinista, porque a mamata dele, muita grana, foi cortada pelo Vladimir. Ele tentou ser prefeito de uma cidade, não conseguiu, certo? Apesar do partido ter conseguido, ele não conseguiu, foi filiado ao Partido Comunista da Rússia num determinado momento, e depois ele desembestou, ele ensandeceu, começou a criticar a suposta censura da Rússia na internet para defender os interesses empresariais do pai dele. E essencialmente esse é o Morning Dagestan, o canal dele no Tele. Você mesmo pode entrar para conferir. É um canal de fake news pesada, da braba mesmo, da bruta. Perfeito? É um canal que se dedica a espalhar o caos, a semear a discórdia, a trabalhar com o fanatismo religioso. Curiosamente, sempre contra os interesses da Rússia. E sempre para denegrir o Vladimir Vladimirovich e o povo russo. Né? É mais do mesmo. E não é nada que a gente não tenha visto no Brasil, né? O Sérgio, qualquer Sérgio aí, qualquer Deltan, né? Qualquer grupo aí, a gente já viu isso no Brasil, tá vendo isso na Rússia. Só que no caso russo, muito mais explícito, né? Porque a Rússia vigia esse tipo de coisa. Deltan e Sérgio não se cria lá na Rússia, não. Então o sujeito teve que fugir para fora do país e opera a partir da Ucrânia e da Polônia. Bom, conforme vocês viram, é jogo pesado, cara, é jogo sujo. Quando se fala em guerra, às vezes a gente acha que guerra são pessoas atirando em pessoas, países atacando países, exércitos lutando contra exércitos. É isso também, mas é muito mais complexo do que isso. Nós, repito, o que eu já disse muitas vezes, não estamos falando de conflito, nós estamos falando de batalha. Estamos falando de guerra. A guerra é uma coisa pesada. E evidentemente é algo sujo. E isso faz parte da guerra. Os países às vezes podem estar em guerra sem que nenhum tiro seja disparado. O Brasil foi vítima de uma guerra suja. A guerra que colocou um golpista miserável no poder, que destruiu os direitos trabalhistas, destruiu os direitos previdenciários, certo? Entregou nossa maior riqueza para estrangeiros e proibiu até a cobrança de impostos da extração dessa riqueza. Depois, através de um juiz corrupto, safado, traidor, prendeu um almirante responsável pelo desenvolvimento da nossa tecnologia nuclear. Prendeu o candidato favorito das eleições, um homem inocente. Depois, uma presidente legitimamente eleita, com apoio da mídia, né, do Congresso Supremo, com os militares, com tudo, segundo a palavra de um golpista, inclusive. Esse juiz safado com um promotor, mais safado em 2 crentes safados. Inclusive o juiz já estava envolvido em outro escândalo que salvou todo um partido político de responder, esse sim, pelo maior roubo da história do país até então, né, envolvendo envio de dólares por conta CC5 num banco de um determinado estado do sul do país. Perfeito? Então o cara já estava envolvido em todo tipo de maracutaia desde o início. É um semi-analfabeto que não sabe se como chegou a ser juiz. Não está me falando de ninguém não, pelo amor de Deus, né? Se alguém se encaixar nessas características de juiz safado, corrupto e vagabundo, né, traidor, ladrão e promotor da mesma laia, tentaram roubar bilhões, ele estava entregando o país em troca de recompensa dada pelo FBI, cara. Esse era o nível dos caras, porra, esse era o nível dos caras.
Então, isso é uma guerra contra o Brasil. Custou o mandato de uma presidenta honesta, custou a prisão de um presidente honesto, custou um golpe de um ladrão, ele roubava, a carreira dele era ladrão num determinado porto importante do país, ele sempre foi isso, um turco ladrão, não estamos citando nome também não, certo? Depois um golpista, um miliciano, um sujeito do baixo clero, do tipo mais desprezível, sabe? Baixo clero do tipo mais desprezível, cara. Chegou a... Nossa Senhora, socorro que a gente passou em 4 anos. E isso era uma guerra contra nós. Não sei o que, teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Passou no Wikileaks. Foi possível ver pelo Wikileaks, cara. O Wikileaks mostrou documentou. E a imprensa, parte desse processo, e no mundo inteiro, em qualquer lugar que ela não seja controlada, eu não sou a favor da livre imprensa. Porque não existe imprensa livre. A imprensa, modo geral, é só você olhar. As pautas são sempre as mesmas, o discurso é sempre o mesmo. Eles estão sempre do mesmo lado. Então não tem imprensa livre. Imprensa livre é se eu falasse da imprensa que eu quisesse. Né? Claro, dentro da minha responsabilidade, ou se você falasse. A imprensa controlada por grandes empresários não é livre, ela trabalha para os grandes empresários e para os interesses desses grandes empresários, que nunca são os interesses nacionais e jamais os interesses do povo. Para citar um exemplo aqui, o finado Brizola, que era um cara extraordinário, meu Deus, como ele merecia ser presidente desse país. Como o país perdeu por não ter tido ele como presidente da República. Finado Brizola falava uma coisa que era extraordinária. Dizia o seguinte: se ele não tinha certeza de que posição tomava, ele ligava na Globo e esperava. Se a Globo fosse contra, ele sabia que deveria ser a favor. Se a Globo fosse a favor, ele sabia que deveria ser contra. Mas o que vale para a Globo, vale para a Jovem Pan, vale para a SBT, vale para a Record. A imprensa como um todo, cara. A imprensa é isso. E é no mundo inteiro. Não faz diferença Globo ou BBC, Deutsche Welle, TF5. Não. É a mesma coisa. É a minha Televisa, é o Clarim. A imprensa é a imprensa. Ela não defende liberdade, ela não defende os interesses da população, jamais, jamais, jamais. Certo? E ela faz parte desse jogo sujo. Só que tem países em que esse tipo de golpista, esse tipo de traidor, esse tipo de imprensa não se cria. Tá aí a Rússia, tá aí o Irã, tá aí a China. Aí você fala, porra, mas aí é censura. Cara, não é censura. Como um Estado pode abrigar dentro de si companhias controladas por bilionários que operam contra o interesse do Estado e do povo? Qual que é o sentido disso? É a mesma coisa de você ter um câncer. Não, cara, você não pode atacar o câncer, é célula do seu corpo. Pô, o que é isso? Você está atacando um câncer, é célula do seu corpo. Sim, você sabia disso, né? Claro, o câncer é célula do seu corpo. E aí você vai deixar ele prosperar sob o argumento de que ele é célula do seu corpo, ele faz parte do seu organismo. É isso? Que ele tem o direito à vida, à livre expressão dos genes. Esse é o seu argumento, cara? Porra! São golpistas. Trabalha contra o interesse do Estado, trabalha contra o interesse do povo. Por que tem que ser permitido? É câncer, cara. Contra câncer, só uma resposta. Certo? Sem essa noção canhestra e ocidental de liberdade. Porque não é liberdade. Não é liberdade. Da mesma forma que a igualdade capitalista não é igualdade. Como é que você fala? O operário e o patrão vão discutir igualdade jurídica. Vamos discutir igualdade jurídica. Vai lá você, funcionário, discutir igualdade com o patrão para você ver onde é que você vai parar. Então o capitalismo, ele usa dessa linguagem, né? Ele manipula conceitos
Ele manipula nome para esconder o bicho. Os nordestinos, um povo, por sinal, bastante sábio, nordestino raiz, nordestino, ele tem um provérbio que diz: existindo nome, existindo bicho. E exatamente por isso, o capitalismo tem por hábito manipular o nome para esconder o bicho. É o que eles fizeram com o conceito de igualdade, é o que eles fazem com o conceito de liberdade, certo? Por que eu estou falando isso? Vocês acabaram de ver o vídeo, cara. Vocês acabaram de ver o vídeo. Ele ilustra muito bem como a guerra suja acontece, a que foi travada contra nós e a que está sendo travada contra a Rússia. Os Estados Unidos, eles não têm mísseis hipersônicos. A tecnologia deles é bem inferior. Certo? Os Estados Unidos estão muito, mas anos-luz de ter armas laser realmente funcionais, operativas. Porque eles não têm mini reatores nucleares de fusão por pulso em sistemas quânticos movidos a Netúnio 237. Eles não têm essa tecnologia. Por não ter essa tecnologia, não tem laser poderoso. Por não ter laser poderoso em sistemas de rede como pele inteligente, que trabalha inteligência artificial com interferência eletrônica e intercomunicação, eles são tecnologicamente muito inferiores. A verdade é essa, eles estão tecnologicamente muito inferiores. Como nunca tiveram desde... Cara, se você for parar para pensar que a metralhadora, que o moderno submarino, que o revólver Colt são invenções americanas, os Estados Unidos têm um domínio tecnológico nessa área de arma que durou de 1850, mais ou menos, na verdade da Guerra Civil, né? Da Guerra Civil, da década de 1850 até a década de 2010. Durou mais de um século e meio. Foi esse o período que o Ocidente conquistou a África, impôs a Grande Vergonha, século da Grande Vergonha na China, fez o que fez na Índia. Foi esse o período do imperialismo, foi esse o período da criação do Estado de Israel, é uma proposta de apartheid colonialista, é uma proposta imperialista de apartheid colonialista. Então toda maldade, e é maldade, cara, o mal existe. As pessoas ficam com medo de usar essa palavra, o mal, mas o mal existe, certo? Existe maldade. Então tudo que o Ocidente representa de ruim, dessa civilização, porque é uma civilização, já falamos sobre isso, se desenvolveu nesse século e meio em que os Estados Unidos tiveram supremacia tecnológica, supremacia militar tecnológica. Foi repassada para a Europa fez o caos. Certo? A questão é essa. O grosso da Segunda Revolução Industrial, depois teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora estamos tendo a Terceira, que representa o ocaso, o fim, foi conquistado não por superioridade moral, civilizacional, por causa da filosofia, não, esquece essas bobagens, foi arma mesmo. E agora eles perderam. Perdendo a supremacia tecnológica militar, todo o castelo de cartas que começou a ser erguido em 1415, com a tomada de Ceuta pelos portugueses, esse é o marco, é o início do Ocidente, não do capitalismo. As raízes do capitalismo são um pouco mais antigas. As raízes do irmão siamês do capitalismo, o Estado Nacional, também são mais antigas. A democracia burguesa também tem raízes mais antigas. Essas raízes são inglesas. Mas a primeira folha a brotar no palco do mundo, do Ocidente, foi a tomada de Ceuta pelos portugueses. 1415 marca o início da civilização ocidental, entendendo a civilização ocidental como exatamente o que ela é. Se apropriar do recurso, dos trabalhos, do resultado dos trabalhos, das obras, da riqueza, dos territórios de outros povos e usar tudo isso para enriquecer o seu próprio, de maneira sistemática. Isso é o Ocidente. O Ocidente não é renascentismo, o Ocidente não é humanismo, o Ocidente não é iluminismo, o Ocidente não é filosofia. Não, o Ocidente é isso, cara.
A sementinha mais profunda greco-romana foi o quê? Escravização pessoal. Outros territórios, às vezes, até tinham escravidão, mas não era escravização pessoal. Escravização pessoal surgiu entre os gregos. E entre os romanos foi amplamente praticada entre eles. A usura não é dos judeus. A usura não é dos judeus. A usura é romana. Certo? Então isso é a civilização greco-romana. Foram estátuas, foram obras, foi Ésquilo, foi Sófocles, foi Ovídio. Gente, por favor. Desde quando o livro é civilização? Desde quando uma civilização domina a outra porque escreve livros melhores? Porque rouba a ideia dos outros? Porque recentemente eles descobriram, né, pela milésima vez, que o Teorema de Pitágoras não foi desenvolvido por Pitágoras. E aí eu acho engraçado, porque aparece o outro tipo de gente, né? O namastê. Eu fico... Nossa senhora, gente. É até difícil de comentar por causa disso. Uma reportagem assim... descobri que o Teorema de Pitágoras não foi descoberto por Pitágoras. Achou numa tabuleta de 1000 anos atrás. A tabuleta era cuneiforme, portanto Mesopotâmia. 1000 anos antes de Pitágoras, né? Portanto, ela era Mesopotâmia. O cara vai e fala que foram os egípcios, que foi o povo preto, que a história era para apagar a história do povo preto. Quer dizer, você pega uma notícia que Pitágoras não foi ninguém na fila do pão, foi só o cara que passou essa informação por um papiro, né? Sei lá, um pergaminho, um palimpsesto que seja. E aí chegou no Ocidente, certo? Mas que nunca foi o autor original da ideia, porque essa ideia já existia mais de 1000 anos atrás. E transforma ela em lacração pan-africana. Como se o Egito fosse uma civilização de africanos pretos. Não, é uma civilização asiática. O Egito é uma civilização de asiáticos. Mas existiram pretos no Egito. Claro que existiram. Existem pretos na Holanda. Vamos falar assim, existiu preto na China. Existiu preto no Japão. Não quer dizer que a população egípcia era negra. Ela era asiática, até a genética. Escreva People Alexandria. Pessoas de Alexandria no Google. E veja a cor das pessoas que aparecem. Procura lá o preto para mim. Coloca People Algiers, né? Argel, capital da Argélia. E procura o preto lá para mim. Coloca People Tunis. Tunis, T-U-N-E-Z. E procura o preto lá para mim. Coloca People Marrakech. E eu acho preto lá para mim. O norte da África é habitado por pessoas brancas. Tá que não é branquinho, mas às vezes até é. Mas, de modo geral, não é branquinho, porque, está no Saara, né? O sol exerce uma influência. Não tem essa, cara. Aí você pega uma notícia que fala, os gregos manipularam a história do mundo. Ou, não foram nem os gregos. Eles fizeram o que todos os povos faziam, atribuíam para si conhecimento que não eram deles. Igual os romanos roubaram demais conhecimento do mundo inteiro. A agricultura romana foi basicamente roubada dos cartagineses. A escrita deles foi roubada dos gregos. Os romanos eram essencialmente ladrões de conhecimento alheio, não produziam conhecimento próprio. E tanto isso é verdade que se você pega a tecnologia do início da era romana, que é mais ou menos o início da China, né? A China, digamos assim, China mesmo, primeira dinastia, dinastia Qin, é de mais ou menos o 5º século antes da Era Comum, mais ou menos a mesma época do surgimento de Roma. Aí você pega a tecnologia da China e de Roma no 5º século antes da Era Comum, a China já é superior. Aí avança 1000 anos, para o 5º século depois da Era Comum. Você vai ver que Roma regrediu. E a China avançou imensamente. China não tinha escravidão. Roma era baseada na usura e na escravidão. China era baseada na produção e no trabalho. Eu não diria necessariamente livre, mas numa forma de trabalho que não
era estamental, certo? Você não era preso à terra, não era feudal, não era escravismo, é um tipo sui generis. Não dá para você classificar os conceitos chineses com base na nomenclatura ocidental, até porque nós estamos falando de China, não de Ocidente. Perfeito? Então você vê que os romanos, quando perderam a capacidade de conseguir novos escravos, perderam também, eles dominaram povos, de roubar terras que não eram deles, perderam também a capacidade de inovação. Toda a inovação deles não era deles. Eles roubavam tecnologias de outros povos e incorporavam. Eles não desenvolviam para si. Os chineses não roubaram a pólvora de outros povos. Não roubaram a bússola de outros povos. Não roubaram o astrolábio de outros povos. Não roubaram o papel de outros povos. Não roubaram a seda de outros povos. Eles desenvolveram per si a própria tecnologia. Tudo que tem de tecnologia romana foi roubado de alguém. Perfeito? Tudo. Então o Ocidente é Grécia e Roma na sua raiz, Inglaterra no seu tronco, Portugal na sua primeira folha. O antissemitismo é a marca do Ocidente. Porque eles aprenderam rapidamente a aproveitar uma coisa horrorosa que se desenvolveu entre os germânicos lá da Idade Média, né? Começar a culpar os judeus. Eles pegaram isso e falaram, vamos colocar em tudo a culpa, vai ser dos judeus. Capitalismo é coisa de judeu. O mundo é uma merda porque os banqueiros judeus, né? O AH usou essa teoria. O AH usou essa teoria. Certo? Aí o protocolo do sábio de Sião. Ah, foi um czar da Rússia, sim. Mas filho de dinamarquês, germânico. Onde eles chegam, eles fazem isso, a culpa é dos judeus. Tudo é culpa de judeus. Você não vê o verdadeiro culpado, que são os anglo-saxões. Aquela mistura de povos como os francos, né? Que tenta passar a ideia que Carlos Magno, oh meu Deus, que homem bom. Derrotou os muçulmanos. E corrompeu a Igreja Católica. Com vikings, como Guilherme o Bastardo, fundador da Inglaterra, neto de vikings do tipo mais desprezível. Isso é o Ocidente, cara. Essa é a história do Ocidente. Comentamos sobre isso em vários vídeos. Não vamos nem continuar. Você sabe o que é. E o que o Ocidente está fazendo agora, quando está sendo desafiado? Porque não é uma ameaça de guerra, é uma guerra. Guerra não é só fofoca de batalha, não. Quem deu tiro em quem tem qual arma, como funciona tal ou qual equipamento. Isso é fofoca, cara. Isso é fofoca de batalha. Quem fica comentando sobre isso, como se isso fosse a guerra, é fofoqueiro. Guerra é uma coisa muito mais complexa. Como diz von Clausewitz, é a política por outros meios. Guerra é a política por outros meios. E nem todos os meios são lícitos, são limpos. Não. Muitos meios são ilícitos e sujos. Certo? O caso que a gente usou para demonstrar lá no início do vídeo, o que é a guerra, ele mostra isso muito bem, cara. Ele mostra isso muito bem. Perfeito? É isso, camarada. É isso. Peraí, deixa eu só evitar o direito autoral. Pronto. Guerra que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Quinta colunista, traidor, desertor, conspirador. Bom, vocês já viram um cavalo relinchando aqui? Olha lá, ó. O cavalo tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Você viu até que minha cidade é uma roça. Você tá passando e vê um cavalo relinchando. Cara, é isso.
Mas voltando, guerra é isso, camarada. E a evidência de que sim, nós estamos em guerra é o que está acontecendo no Daguestão agora. Nesse exato momento. Para criar uma narrativa, cara. Ó, os russos malvados estão a serviço do antissemitismo, pobre Israel, os judeus do mundo inteiro vão ser perseguidos, é o novo holocausto, e agora que horror, é o horror, temos que defender o Estado de Israel, que é o Estado de Israel, ele sempre se valeu desse discurso, né? Até esses dias para trás, quiseram ofender a ONU inteira. A ONU foi criada depois do Holocausto, o que não deixa de ser interessante, né? Não foi criada depois da matança de 12 milhões de pessoas que aconteceu no Congo, nas mãos de Leopoldo II da Bélgica. Não, ninguém resolveu criar uma ONU porque 12 milhões de africanos foram desvividos. A ONU não surgiu por causa disso. A ONU não surgiu por causa da perda de 300 milhões de vidas de indianos na mão dos britânicos. Não. Interessante, né? Os critérios da ONU, os critérios que levaram à criação da ONU. Muito interessante. Ah, mais um pé de moringa. Pegar mais semente. Ah, Leide, você já tem, sim. Mas não é para mim. Quando eu der para outras pessoas, é importante que haja diversidade genética. Sempre leve a diversidade genética a sério. Sempre. E se eu tenho a chance, se eu tenho a oportunidade de oferecer semente com diversidade genética, não tem porquê eu não pegar. Só um momento. Pronto, recolhi mais sementes de outra fonte, né? Valorizando a diversidade genética de sementes. Uma árvore bruta sobrevive há anos ali, ó. A outra deu muita semente, essa dá muita folha. A semente, a vagem, pode ser usada para purificação de água, alimentação de animais, produção de óleo. A folha, alimentação humana de animais, obtenção de ração, proteína de alta qualidade. São diferentes. Agora vamos voltar na questão geopolítica. O que a gente está vivendo é um conflito. Sim, o que a gente está vivendo são batalhas. Sim. Mas se são conspirações, elas existem. Sim. Tudo isso são elementos, são partes da guerra. A geopolítica da guerra é uma coisa muito mais ampla do que a fofoca da batalha, do que a descrição das partes. Então, vou descrever as armas que cada lado está usando, ou mesmo, eu vou num sentido mais profundo, descrever os sistemas políticos, econômicos, de produção. Mesmo com tudo isso, eu ainda não vou chegar no âmago da guerra, porque ela se estende muito além das ferramentas mais visíveis. Ela envolve jogo sujo, como a gente está vendo ao vivo, contra a Federação Russa, criado por um canal conspiracionista de um desertor russo que se naturalizou ucraniano e trabalha, evidentemente, para os interesses anglo-sionistas. Porque tudo isso que está acontecendo no Daguestão, vocês podem ter certeza, vai estourar, vai sair na mídia e vai ser vendido como um pogrom, como perseguição aos pobres judeus. E cara, nem tem judeus no Daguestão. Então é uma perseguição aos judeus. Mas está sendo movido por quem? Por um cara que está trabalhando para o interesse de quem? É, como diria Sartre, que nem é um filósofo que eu gosto muito, sou muito mais Camus ou Merleau-Ponty, mas como diz Sartre, o inferno está nos detalhes. É nos detalhes.
para quem esse conspiracionista, traidor, quinta colunista trabalha, da onde ele opera. Nós vimos isso no Brasil. E toda a tragédia que aconteceu nesse país subsequente aconteceu porque nós não soubemos identificar. Nós não conseguimos explicar para o nosso povo o que estava acontecendo. Não fomos capazes. A TV, a imprensa nos venceu. O estabelecimento nos venceu. As redes sociais nos venceram. Fomos vencidos. E o resultado o Brasil pagou, né, da pior maneira possível. Os argentinos estão travando a própria luta contra um cara ainda mais maluco que o nosso miliciano. Doido, varrido de pedra mesmo. Ali. Eles estão travando a própria luta. A Bolívia travou uma e venceu contra a crente lá, né? Raninhanhas. Mas o Peru tá perdendo contra outra crente. O Peru tá perdendo. O povo peruano tá perdendo. O boliviano ganhou. O peruano tá perdendo. O Chile travou e perdeu. Deixou os jovens escolherem o candidato, escolheram um maconheirinho liberal e agora escreveram a Constituição lacradora, se fu, porque o povo não aceitou, como era previsível, né? O povo não aceitou e agora vão ter que eleger um novo Congresso, elegeram pela Constituinte, predominantemente pró-direito, e a Constituinte agora vai ser muito pior do que estava. Venceram eles, na maior parte das vezes eles vencem. Nós, o povo, vencemos na Bolívia, vencemos na Venezuela, vencemos em Cuba, vencemos na Nicarágua, perdemos nos outros 30 países das Américas. Lenin disse, um passo para frente, dois para trás. A maior parte das vezes a história é assim. E a gente perde por desatenção. Perde por não saber identificar. A maior astúcia do diabo, alguém disse, é fazer acreditar que ele não existe. E hoje eu espero ter conseguido mostrar o demônio para vocês, como ele opera. Até mais tarde.